Olá, tudo bem com você? Estamos de volta para mais um pedaço dessa nossa viagem, da nossa jornada, lendo os Salmos com a missionária Evailza Marques. Olha só, nós lemos ontem do 29 ao Salmo 31. Hoje nós vamos para o 32 a 34. Se você puder abrir a sua Bíblia, faça isso. Se você está dentro de uma condução, num lugar onde você não pode abrir a sua Bíblia, você pode ouvir a leitura desses salmos e se alimentar com essa palavra. Pai, muito obrigado pela tua presença aqui. Senhor, abençoa cada um que está participando desse canal. Senhor, dá a tua graça, que o teu Espírito Santo traga entendimento para nós e vida para os nossos corações. Nós vamos hoje ler, então, Salmos 32, 33 e 34. Certo? Então vamos lá. Salmo 32 ao 34. Eu vou ler hoje nessa Bíblia aplicação pessoal. Você pode ler na Bíblia que você tiver, que você gostar. Você pode até mandar dizer qual é a Bíblia que você acompanha, qual a tradução. Todas são a palavra de Deus. Mas eu quero ler agora no Salmo 32. Vamos lá então? Estão prontos? Então vamos. Salmo de número 32, diz assim. E interessante que tem um tema. Essa Bíblia de aplicação pessoal, ela traz uma coisa diferente. A Bíblia que eu li ontem é a Bíblia de Estudo Pentecostal. Ela não traz esse tema que a aplicação pessoal traz. A aplicação pessoal, Salmo 32, o tema é o perdão traz a verdadeira alegria. Somente quando pedimos a Deus para perdoar nossos pecados é que Ele nos dá a felicidade e o verdadeiro alívio em relação à culpa. O autor, Davi. Então vamos lá, diz assim, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Olha que coisa maravilhosa! O perdão sempre foi parte da natureza amorosa do Senhor. Olha que coisa, que preciosidade nós temos hoje. E o primeiro versículo, o salmista diz, bem-aventurado. Olha que coisa maravilhosa. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Mas coberto não por quem pecou e está escondendo. O salmista Davi ensina isso. Ele não esconde dizer, eu não pequei, eu sou o bambambam da história, não. Ele sabe que ele pecou, ele sabe o tempo que ele esconde, mas aquilo está matando ele. E ele chega à conclusão de que o melhor é ele abrir a boca e confessar. E ele recebe, o versículo 5 diz, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri.
Olha que coisa maravilhosa. E aí ele vem dizendo, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. E aí ele dá um conselho interessante. Ele diz assim, ó, não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio. Nós temos entendimento. Por isso que nós precisamos estar sempre nos alimentando com a palavra de Deus. O salmista Davi nos traz um grande alerta sobre isso. Mas eu quero que fique no nosso coração no dia de hoje. O versículo de número 11, do Salmo 32. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Cante, exalte nesse dia, porque o Senhor está com você, como está comigo, me alimentando através dessa palavra. Mas nós temos 3 porções para o nosso alimento de hoje. Salmo 32, acabamos de ler, e vamos agora para o Salmo 33. Salmo de número 33. E nessa Bíblia tem aqui, ó, o tema desse Salmo 33 é por Deus ser o Criador, o Senhor, o Salvador e o Libertador, é merecedor da nossa confiança e do nosso louvor, por Deus ser fiel e sua palavra ser fidedigna, podemos regozijar-nos e cantar, rendendo-lhe nossa gratidão e adoração. E aí tem aqui como o autor anônimo. Nós estamos vindo aqui nessa pisada, nessa jornada, Salmo de Davi, Salmo de Davi, Salmo de Davi. Encontramos um que não tem o nome do autor. Mas o importante aqui é a mensagem que vai ser transmitida para mim e para você. Vamos lá? Salmo de número 33. Vamos. Diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Que coisa maravilhosa! E qual é o versículo que nós vamos meditar nesse salmo? O versículo de número 12 do Salmo 33. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança.
Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus como herança do Senhor. Creia nisso. Creia nessa palavra. Nós estamos agora indo para o Salmo de número 34. Hoje nossa viagem começou no Salmo 32 e vamos ao Salmo 34. Se você já está gostando, deixa seu like, compartilha, comenta. E se não é inscrito, vem fazer parte dessa família. É muito bom ter você aqui. Muito bom. Vamos lá. Vamos adorar o Senhor através dos salmos. O tema é: Deus atenta para aqueles que a Ele clamam. Se Deus nos livra das angústias e ajuda em momento de dificuldade, podemos estar certos de que Ele sempre ouve e age a favor daqueles que o amam. O autor, Davi. Interessante que esse salmo, o autor é Davi, depois de fingir ser louco, a fim de escapar do rei Aques. Olha só, que essa história está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 21, do versículo 10 ao 15, você vai encontrar esta referência. Olha que coisa maravilhosa é nos alimentarmos com esse banquete que o Senhor nos dá. Salmo de número 34. Diz aqui, ao regente do coro, um salmo de Davi, que ele escreveu até após ter se fingido de louco, diante de Abimeleque, que o expulsou de sua presença. Olha que coisa. Vamos lá, depois você vai e lê essa história lá no livro de 1 Samuel. Diz aqui, louvarei ao Senhor, Salmo 34, não esquece. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se alegrará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Vinde, meninos, ouvi-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que fazem o mal, para desarraigar a terra a memória deles. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos. Nem sequer um deles se quebra. A malícia matará o ímpio, e os que aborrecem o justo serão punidos. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e nenhum dos que nele confiam será condenado. Louvado seja Deus. Qual é o versículo que nós vamos ficar na nossa mente no dia de hoje? O versículo de número 7, que diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram. E o versículo de número 13, então o 7 e o 13 do 34, para meditarmos bem minuciosamente. O 13 diz, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Vamos vigiar, nós já falamos no outro salmo aqui, sobre essa história da língua. Vigia no que se fala, presta atenção. Viu? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. É um conselho.
E aí, quando nós começamos esse salmo, o salmista Davi, ele fala depois que ele se faz de doido. E você pode encontrar essa história lá em 1 Samuel, livro de 1 Samuel. Pega a Bíblia, 1 Samuel, no capítulo 21, vamos rapidinho. Ah, missionário, mas a gente não está lendo o Salmo, mas olha como a Bíblia, ela vai se juntando. Que coisa maravilhosa, olha só. A história está aqui, e nós estamos lendo, falando sobre ela lá nos Salmos. Que Davi estava aqui. Olha só, 1 Samuel 21, no versículo 10 do 1 Samuel 21, diz aqui, ó. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia de diante de Saul e veio a Aquis, rei de Gate. Porém, os criados de Aquis lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava deste nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? Olha a fofoca, olha a língua. E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Era quem? Quem era esse camarada? Abimeleque. Olha só, pelo que se contrafez diante dos olhos dele e fez-se como doido entre as suas mãos e esgravatava nas portas do portal e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados, eis que bem vedes que este homem está louco, porque mu trouxestes a mim, falta-me a mim doidos, para que trouxesseis este que fizesse doidices diante de mim? Há de este entrar na minha casa e bota ele para fora. O que ele não sabia é que tudo aquilo ali, Deus estava guiando o seu servo, o seu ungido, Deus estava tirando Davi de ser morto. E Davi se faz de doido. Tem hora que a gente precisa se fazer de retardado para poder sair de certas situações. Quando alguém vier te afrontar, vier te dizer coisa que você não fez aquilo, que você não é merecedor, fecha tua boca. Faz como tá ensinando aqui o versículo 13 desse Salmo 34. Guarda a tua língua do mal e dos teus lábios de falar enganosamente. Fecha a boca. Fica quieto. E dentro do seu íntimo, pede graça a Deus e orientação do Espírito Santo de Deus. Vou orar por você e com você. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta porção deste alimento maravilhoso que recebemos hoje vindo da tua parte. Senhor, estende as tuas mãos na vida de cada um que está ouvindo esse salmo, lendo esse salmo, meditando nesse salmo. Que hoje seja mais um dia abençoado, que a tua paz, que a tua bênção esteja nessa família, nos seus trabalhos, nos seus negócios, nas suas caminhadas, Senhor. Guarda debaixo do teu sangue, para a honra e para a glória do teu nome. Continua conosco, Senhor. Amém. Até amanhã, com mais uma porção da leitura da palavra de Deus, os Salmos, a Bíblia Sagrada.